Bom, vamos lá, turma. Hoje o tema que eu quero trazer para vocês aqui é como ter funcionários apaixonados pela minha empresa, né? De uma forma bem rápida aqui, me apresentando para vocês, quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano, eu sou empresário há 16 anos, eu não sou coach, não sou o cara palestrante, não sou um cara que leu num livro o que eu vou te ensinar aqui, não, eu sou um cara da vida real, um empresário da vida real, o cara que está no dia a dia, no campo de batalha, fazendo as coisas acontecer, tá? Então, a conversa que eu quero trazer para vocês aqui, gente, é bem mão na massa mesmo, tá? Eu vou até compartilhar minha tela com vocês para vocês entenderem como que funciona o processo de engajamento das pessoas, né? Eu quero que vocês saiam daqui com uma visão expandida do negócio de vocês, tá? Porque eu vejo muitas pessoas que me procuram e estão com um time desengajado, né? As pessoas não têm comprometimento e aí não consegue bater meta, a produtividade está baixa, então é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? E aí, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? Olha para o time de vocês hoje. Vocês acreditam que as pessoas elas estão vestindo a camisa de verdade? O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas aí tá engajada? Tá entregando resultado? Tá comprometida com o negócio? Olha pro time de vocês. Faça essa pergunta, tá? Vocês acham que o time tá engajado ou não? É uma pergunta que eu tô fazendo. Ó, respondem para mim aqui no chat. Quem puder, me responde aqui no chat. Quem tá online junto com a gente aqui vai respondendo aqui no chat. Vou até abrir o meu chat aqui, ó. Vocês acham que o time de vocês está ou não está? Hein, turma? Tá engajado ou não tá? E olha só, antes de eu entrar nesse tema, eu quero te trazer uma visão aqui, tá? Quando eu era adolescente ainda, tá? Eu posso falar isso aqui porque já faz mais de 10 anos que eu tô com a minha esposa, a gente é bem casado e tudo mais e tal. Mas quando eu era adolescente, eu tive uma namoradinha, né? Quem é adolescente tem namoradas. E essa namorada, ela sempre falava assim: ah, você não me ama, pelo amor de Deus, eu vou me matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ela falava, pô, você não me ama, né? E falava que se eu acabasse com o namoro, ia se matar, ia fazer isso e fazer aquilo. E aí eu vou perguntar pra você, você acha que uma pessoa que não se ama, né? Realmente, a gente tava no final do namoro ali, não tava dando mais pra continuar. Mas você acha que uma pessoa que não se ama, que não tem amor próprio, você acha que essa pessoa ela tem a capacidade de fazer uma outra pessoa amar ela? Eu acho que não, né? Porque o primeiro passo é a gente ter um amor próprio, para depois uma outra pessoa também poder amar a gente. Mas a gente tem que ter o nosso valor, a gente tem que ter o nosso respeito. Se a gente não tem o nosso amor próprio, o nosso valor próprio, a gente não, né? Como que eu vou querer que alguém me ama, sendo que eu mesmo, né, não me amo? E a pergunta que eu te faço é, se o seu time está desengajado, a pergunta que eu te faço é, olhando para sua empresa, hoje, você, você é apaixonado pela sua empresa? Você gosta da sua empresa? Você sabe qual que é o propósito disso que você está fazendo aí hoje? Você sabe ou não qual que é o propósito? Seja bem sincero comigo. Você sabe qual que é o propósito do que você está fazendo? Você está apaixonado pela sua empresa? Você tem uma visão muito clara da sua empresa? Olha só, turma. Eu vejo assim, ó, conversando com muitos empresários, eu olho na cara deles e eles estão desmotivados com a sua empresa. Eles estão desanimados com a sua própria empresa. E aí, a pergunta que eu te faço é: se você hoje está desanimado com a sua empresa, se você hoje não tem uma visão, não sabe para onde que você está indo, né? Você não sabe para onde você está indo, como que você vai ter um nível de engajamento, um nível de comprometimento com a sua empresa, sendo que nem você sabe para onde que você está indo? Olha só, o primeiro passo para você conseguir engajar alguém é você estar super engajado com aquilo. Você, de fato, entender qual é o propósito daquilo, qual é o significado daquela empresa. E aí, muitas vezes a gente vê a pessoa falando assim: ah, Luciano, meu time está desengajado. Mas o próprio empresário, ele está cansado, ele está desanimado daquilo. Ele já não bota mais fé no mercado, que aquele mercado vai dar resultado, que aquele mercado ele é promissor, né? Às vezes tá com intriga até com um cliente. Ah, mas aquele cliente, o nosso cliente só pede desconto, o cara parece que não vê o valor naquilo que a gente faz. Turma, olha só. Se vocês hoje não estão engajados com a sua própria empresa, esquece.
não vai ter, infelizmente, tá? O time também não vai estar engajado com a empresa, tá? Esse é o ponto aqui. Quem não consegue ter uma visão de futuro da própria empresa, não vai conseguir engajar o time também, tá? E aí, olha só, eu vejo, o que eu mais vejo, tá? E talvez isso possa estar acontecendo com vocês também, mas o que eu mais vejo são empresários aumentando o salário. Ah, eu vou pagar, vou aumentar o salário, eu vou aumentar o benefício, eu vou dar bônus, eu vou dar premiação. E fazem muitas coisas no âmbito financeiro para poder engajar as pessoas, para poder engajar o time. E aí eu te pergunto, uma pessoa, um relacionamento que não vai bem, né? Se você paga, vamos supor que você paga a outra pessoa, ah, eu vou te pagar para ficar, né? Para ficar comigo. Vocês acham que dá certo um relacionamento desse, turma? Onde vocês, sei lá, o relacionamento tá frio, tal, alguém quer terminar o relacionamento e a outra parte fala, não, eu vou te pagar pra você ficar. Cara, olha só. De novo a gente volta na questão do amor próprio, né? Não tem como pagar uma pessoa pra falar assim, ah, continua comigo, me ama, né, eu te pago. Não tem como, cara. Não é aumentando o salário que a pessoa vai engajar com a sua empresa, que ela vai criar vínculo, que ela vai criar comprometimento com a sua empresa. Não é aumentando o salário. Eu tenho certeza que você já tentou de tudo para engajar as pessoas e não conseguiu. Mas por quê? Porque a única coisa que você ainda não tentou é mudar a cultura da empresa, mudar essa cultura que está aí dentro, tá? E eu vou trazer para você aqui, daqui a pouco você vai entender. Se você ficar até o final, eu vou te mostrar uma visão de cultura para você entender que você mesmo passa a acreditar mais na sua empresa quando você tem uma cultura muito sólida, uma base muito sólida, uma visão muito clara. Você mesmo passa a acreditar muito mais, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui, turma. Não é dinheiro que vai engajar as pessoas. Ah, Luciano, mas o salário é importante. Sim, o salário é importante. Mas se um colaborador ganha R$ 3.000 dentro da sua empresa, eu acredito que você já está pagando o valor de mercado. E se ele sair daí para ganhar, por exemplo, 3.100 ou 3.200, o problema não é o salário. Eu provo para você que não é o salário. O problema é que ele não vê significado naquilo que ele faz. Ele está dentro de uma empresa chata, uma empresa que não tem cultura, que não tem visão, que não tem propósito, uma empresa que não sabe para onde que está indo, um colaborador que não sabe o que, que tem para ele ali dentro. Ele não sabe. O que, que tem para mim? O que, que pode me esperar? Uma empresa que não desafia o cara. Gente, nunca é R$ 300. Nunca é R$ 200. Que seja mais. Né? Nunca é o dinheiro. Coloque isso na sua cabeça. Enquanto você continuar tentando trazer as pessoas por dinheiro as pessoas vão embora. E aí você acaba, no final do dia, criando uma cultura mercenária dentro da sua empresa. E não uma cultura com um propósito, uma visão muito clara para engajar as pessoas. Tá? E aí tem muitos empresários que me falam assim, ah, Luciano, mas eu queria contratar um empresário, um funcionário apaixonado pela minha empresa. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas apaixonadas pela sua empresa não está pronta, não vem pronto. Você constrói essas pessoas dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Tá? Você constrói. E aí, turma, olha só. Uma empresa, ela é muito parecido com um relacionamento mesmo, tá? Então, para um relacionamento dar certo, vocês têm que entender uma coisa. Anotem isso, tá? Vocês têm que entender uma coisa para um relacionamento dar certo. Esse relacionamento, ele precisa ser em cima de propósitos. Tem que ter uma visão, esse relacionamento tem que ter uma visão, tem que ter um propósito, tem que ter um motivo para aquele relacionamento estar acontecendo, certo? E tem que ter os valores têm que estar alinhados, né? Então, se os valores estão alinhados, você consegue fazer com que aquele relacionamento dure bastante, né? Agora, você quer ver? Você tem um desvio de valores, um desvio de conduta, né? Você tem se uma das partes é duas caras, o que é duas caras? Ah, cara, sempre tá tentando arrumar um filezinho ali por fora, né? Alguma coisa do tipo. Você acha que esse relacionamento vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque ele não está sendo alinhado com os valores.
não está alinhado com o propósito, com a visão do casal, né? E dentro da empresa é a mesma coisa, tá? Então eu quero que vocês pensem assim, para você conseguir ter um time forte e engajado, para você ter pessoas apaixonadas pela sua empresa, você precisa começar a trabalhar elementos na sua cultura. E tem muitas pessoas que estão me escutando agora que vai falar assim: "Ah, Luciano, mas eu não a minha cultura tá clara, cara. Tá claro. Olha só. Uma coisa é a sua cultura estar na sua cabeça. Outra coisa é a sua cultura estar impressa, um documento, um material impresso. Você tem um PowerPoint que você pode compartilhar sua cultura com as pessoas e apresentar para elas. Então são coisas completamente diferentes. Se está só na sua cabeça, filho de Deus, entenda uma coisa, essa cultura não existe. Tá? Ela não existe. Luciano, como que você pode me afirmar isso com muita segurança? Se está só na sua cabeça, não existe. Raul Seixas já dizia: sonho que se sonha só é só um sonho. Agora, um sonho que a gente pode sonhar junto, que a gente pode olhar junto para a mesma direção, é realidade. Então, se a cultura está só na sua cabeça, esquece, meu irmão. Esquece. Esquece. O time não vai estar engajado. Porque o que acontece, tá? A maioria dos empreendedores, dos donos de empresa, donos e donas de empresa, a maioria deles tem uma visão muito egoísta sobre o próprio negócio. E qual que é essa visão? É uma visão do tipo assim, cara, a minha empresa ela existe para eu poder fazer as minhas viagens. Tem muitos que nem viajam, tá, turma? Para eu poder pagar a minha casa, ter uma casa bacana, ter um carro bacana, para eu poder desfrutar com a minha família. Muitos empreendedores têm essa visão. Mesmo que não está sendo dita essa visão, mesmo que ele não fale isso, mas a visão é essa. A empresa gira em torno de satisfazer as vontades dele, o desejo dele. O que é satisfazer a vontade dele, o desejo dele? Imagina o seguinte, imagina que ele só faz o que ele quer fazer. Ele não faz o que precisa ser feito, só faz o que precisa fazer. Então ele sabe, por exemplo, que para ele poder engajar o time, ele tem que ter uma visão mais clara, tem que mostrar para as pessoas para onde que a empresa está indo, tem que mostrar o que as pessoas vão ganhar com o crescimento dessa empresa. Gente boa quer ser desafiada. Gente boa entra dentro de uma empresa, ela quer saber o que tem para ela. Se eu entregar, o que eu vou ganhar? Aí o cara entra dentro da empresa. E aí ele fala, pô, cara, uma empresa genérica. Não estou enxergando nada de diferencial aqui, não sei o que eu vou ganhar com esse crescimento. O que esse cara faz? Esse cara demite a empresa. Acabou. Ele demite a empresa. E ele vai embora, ele vai para outro lugar. E aí quem que fica? Os ruins ficam, os que não entregam ficam, e os que entregam pica mula, vai embora. Vai procurar fazer carreira, vai procurar entregar resultado em outro lugar. Por quê? Porque aquela cultura daquela empresa tá uma droga. Porque na visão do dono, aquela empresa existe só para botar dinheiro no bolso dele, mesmo que ele não fale, tá? E na visão dos colaboradores, turma, é a mesma coisa. Na visão dos colaboradores é a mesma coisa. Essa empresa só existe para botar dinheiro no bolso do dono. Na visão dos colaboradores é a mesma coisa, tá? Então, se hoje a sua visão ela está só na sua cabeça, ela não existe. A verdade é essa, ela não existe, tá? E assim, ó, quem trabalha por dinheiro, porque às vezes você pode pensar assim, ah, Luciano, mas eu trabalho por dinheiro, cara. Trabalho porque eu tenho conta para pagar. Olha só, quem trabalha por dinheiro é miserável, é pobre e está enfrentando dificuldade financeira quem trabalha por dinheiro. Agora, quem trabalha por um propósito, o dinheiro passa a ser consequência na vida dessa pessoa. Quem trabalha por um propósito, o dinheiro vem em abundância, com fartura na vida dessa pessoa. Se é um colaborador que trabalha por um propósito, esse cara ele vai ganhar mais dinheiro. Ele vai ser mais feliz. Se é um dono que trabalha por um propósito, ele está muito mais engajado com a empresa, porque ele sabe o propósito daquele negócio.
E muitas vezes ele até tem um nível de engajamento. O propósito desse negócio é poder manter minha família, já te dá um nível de engajamento. Mas e se você criar um propósito maior? E se você criar um propósito que esse propósito ele é tão grande que a consequência desse propósito pode ser também te dar resultado financeiro para você poder cuidar da sua família, né? Então, turma, eu quero que vocês pensem assim, ó. Quero que vocês pensem assim. Se vocês hoje não estão apaixonados pela sua empresa, não tem como também ter colaboradores apaixonados pela sua empresa, tá? Isso é uma verdade. Essa é uma verdade, tá? O colaborador, ele não vai se apaixonar pelo tanto que você paga ele, né? Até porque, de novo, não estou falando aqui que não é importante, mas o que você paga para ele já é a média de mercado. Se ele quiser ganhar mais, ele tem que entregar mais. Porque o que um colaborador ganha dentro da empresa é referente ao quanto que ele entrega. Eu, por exemplo, eu já prestei uma consultoria numa empresa que eu entrei lá ganhando um salário relativamente, salário não, né, PJ, né, emitia nota relativamente baixo, mas eu falei assim, cara, eu vou escalar essa empresa aqui, nós vamos organizar os processos e tudo mais e tal, e nós vamos escalar essa empresa aqui. E aí eu falei assim, vou botar 600 mil reais no caixa dessa empresa todo mês. Aí eu botava 600 mil reais no caixa da empresa todo mês, e a empresa me depositava 30 mil na minha conta. Ou seja, o quanto um colaborador ganha, enquanto eu estava prestando consultoria para essa empresa, o quanto um colaborador ganha está relativamente ligado ao quanto ele entrega. Então se o cara quiser entregar mais, se o cara quiser ganhar mais, ele tem que entregar mais, Luciano? Sim, ele tem que entregar mais. A empresa não tem como pagar mais para ele e ele entregando menos. Tá entendendo? Então, o aumento de salário, ele vai vir, claro que ele vai vir. Né? Se o cara for fora da curva, ele vai receber fora da curva. Se ele está na boiada, vai receber na boiada. Né? Não tem o que fazer. E turma, aqui tem um ponto importante que eu quero trazer para vocês, tá? Aqui tem um ponto importante. Eu separei aqui em 2 passos, 2 pilares para você ter os colaboradores engajados na sua empresa, tá? Comprometido para eles terem um caso de amor pela sua empresa, tá? Eu separei aqui basicamente, tá? São 2 pilares, tá? Que eu vou compartilhar com vocês exatamente agora, né? Olha só, é aquilo que eu falo. O primeiro pilar é a cultura. Se essa cultura está muito clara, as pessoas elas vão ficar mais engajadas com a empresa, tá? Até porque tudo começa na cultura. Se a cultura está clara, você vai contratar pessoas baseado na sua cultura. Você vai demitir as pessoas que não estão alinhadas com a sua cultura, tá bom? Então esse que é o jogo que você tem que jogar. E aí, olha só, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui. Olha só, turma. Simbora aqui, ó. Olha só. Olha a demonstração de uma cultura, tá? Toda organização possui uma cultura. Alguma delas documentam essa no código. Nós somos uma delas. O Jedi tem o seu código. Não há emoção, há paz. Não há ignorância, há conhecimento. Não há paixão, há serenidade. Não há caos, há harmonia. Não há morte, há força. O Sith também tem o seu. Até Jack Sparrow e seus piratas têm o seu código. E por que a nossa cultura é tão importante? Porque a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Uma estratégia não tão boa, mas com as pessoas certas, vai sempre explodir a concorrência. E as pessoas certas são as pessoas que vivem o nosso código de cultura. A cultura é simplesmente o que nos torna únicos. O nosso código é o que nós somos e acreditamos ser. Acreditamos fortemente que a cultura está para o recrutamento e engajamento dos colaboradores, assim como produtos e serviços estão para o marketing, e por isso apostamos numa cultura forte diariamente. Estamos crescendo muito rápido e queremos impactar ainda mais empresários, levando os nossos programas de treinamentos e consultoria para o maior número possível de donos de pequenas e médias empresas. E acreditamos que pequenas e médias empresas são o motor que movem a economia. Mas não se engane, não queremos apenas crescer. Estamos mudando o ecossistema empreendedor brasileiro. E sabemos que só conseguimos isso se impactarmos os líderes dessas empresas. Esses são os grandes agentes de mudanças dentro das empresas. Por isso, a nossa missão é grande. Se transformarmos o dono, transformamos a empresa e melhoramos o nosso país. E se transformamos uma empresa,
transformamos todo o ecossistema e temos certezas de que empresas melhores geram um país melhor. Este é o impacto positivo que queremos gerar na sociedade. Somos a empresa número 1 do Brasil quando o assunto é resultado gerado através da cultura organizacional nas empresas brasileiras. E para crescer rápido, sem perder a nossa essência, apostamos numa cultura forte. Afinal, se os nossos melhores clientes são atraídos pelos nossos melhores produtos, sabemos que uma cultura forte irá atrair os melhores talentos. E por isso a nossa missão é grandiosa. A nossa missão é de tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito. E aí, turma, eu quero fazer uma observação para você aqui, tá? Por que a nossa missão é de tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito, tá? Por quê? Porque a gente sabe que uma empresa que faz as coisas com intenção, que tem um propósito e que tem os seus valores, os seus princípios e que não negocia os seus valores com ninguém. Ah, o colaborador não quer usar o uniforme, né? Ele não tá batendo meta, não tá entregando resultado. Uma empresa que não negocia os seus valores é uma empresa que tem um propósito, que faz as coisas com significado. E essa empresa é a empresa que a gente está construindo, que a gente está ajudando a construir. Porque não adianta, turma, não existe empresa forte sem ter valores, sem ter missão, sem ter um propósito naquilo que faz e sem conseguir desenvolver as pessoas. Não existe isso, tá? Então, a gente está tornando o mundo melhor, criando empresas com propósito. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer deixar um legado, a gente quer deixar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos netos. Turma, as empresas são a maior riqueza que existe no mundo. Uma empresa, ela gera emprego, ela paga impostos, ela contribui com a sociedade através de bens e serviços. Então, tudo gira em torno de uma empresa. Ah, o governo faz alguma coisa? O governo não faz nada. O governo não trabalha, ele só arrecada. Entendeu? Então, o nosso propósito aqui é de tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito, empresas com significado, empresas que sabem o que estão fazendo. Tá? Então, eu quero que você agora pensa um pouquinho, né? Qual que é o propósito da sua empresa? Você vê que a gente tem todo um posicionamento que a gente vem trabalhando, que esse posicionamento nosso é de transformar o ecossistema brasileiro. É mudar o ecossistema empreendedor brasileiro. Você vê que a gente tem um posicionamento que a gente vem trabalhando, então a gente acredita nisso. A nossa cultura aqui na empresa, ela tá tudo colado na parede. Tudo na parede. O nosso time sabe aonde que a gente vai chegar. E aí, turma, quando a gente tem uma cultura muito bem definida, muito clara, sabe o que acontece? Acontece uma coisa que é fundamental dentro dos negócios. A gente tem pessoas que estão alinhadas com aquela cultura. E pessoas que falam assim, caraca, todo dia eu acordo com uma missão. Todo dia eu acordo com um propósito na minha cabeça. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou indo fazer nessa empresa. Eu sei como que essa empresa muda o mundo. O colaborador ele acorda com isso na cabeça. E se ele trabalha por um propósito, isso aqui é mentalidade, tá, turma? Se você ensina o seu colaborador a trabalhar por um propósito, o dinheiro passa a ser consequência na vida desse cara. Esse cara ele vai ganhar mais. O cliente ele vai ficar feliz. A sua empresa vai ser mais lucrativa. Tá? Então, o engajamento das pessoas, ele vem justamente da cultura da empresa. Ah, Luciano, mas e quem não acredita nessa cultura que você está falando aí? De tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito. Quem não acredita? Olha só. Quem não acredita não deve estar dentro da minha empresa. Não deve fazer parte do meu time. Quem não acredita. Porque não faz sentido a pessoa acreditar nisso e estar aqui dentro comigo. Então, já no processo de contratação, a gente está escolhendo quem a gente quer para a nossa empresa. E está tudo bem. O empreendedor tem que escolher mesmo. Só que também tem um detalhe. Eu estou
eu estou cobrando a pessoa também. Já na entrevista eu já cobro. Cara, você tem certeza que você quer fazer parte dessa cultura? Nossa cultura é essa. Você tem certeza? Olha só, nossa visão está clara para você. Você tem alguma dúvida? Não, não tenho. Então, depois que a pessoa entra, ela entra sabendo onde que ela está pisando. Tá? Então, ela entra sabendo onde que ela está botando o pé dela. Agora, você contrata as pessoas, você está escolhendo quem você quer para sua empresa, mas você não deixa claro qual que é a cultura. A pessoa ela entra, é como se ela tivesse cego, né? E você também, que é o dono da empresa, está cego também guiando outros cegos. E qual que é a chance que tem, né? Qual que é a chance que existe de você chegar em algum lugar desse jeito? É zero. É zero. E aí vai ter um colaborador puxando para um lado, outro colaborador puxando para o outro lado, né? E as coisas não funcionam. Turma, então, o nosso propósito está muito claro para todo mundo que trabalha na nossa equipe. O nosso propósito aqui é tornar o mundo melhor, criando empresas com propósito. Quando a gente melhora a empresa, que a gente melhora a empresa, que a gente traz essa visão para os colaboradores, que a gente traz essa visão para o dono, que a gente organiza essa empresa ela passa a ter um propósito, ter um significado na vida das pessoas. E esses colaboradores que a gente impacta também dentro dos nossos treinamentos, esses caras, eles são pessoas diferentes na casa deles. Eles melhoram na casa deles. O seu filho vai melhorar também na escola. Um colaborador que entende o propósito da empresa, ele passa a valorizar mais a empresa. Porque ele sabe que aquela empresa, ela não está ali só para encher o bolso do dono de dinheiro. Ele sabe que aquela empresa, ela existe por uma missão, por um propósito. E ele entende o impacto dessa missão e desse propósito. E ele começa a olhar para ele também. Cara, qual que é o meu propósito aqui dentro? Qual que é o meu propósito como marido, como pai? Então a gente consegue melhorar as pessoas, turma. E não adianta, vocês contratam hoje e fica só na linha racional com a pessoa. Ah, o salário é tanto, o benefício é tanto, trabalho de segunda a sexta. Cara, isso aí não vai engajar ninguém. O que vai engajar as pessoas é a cultura. É trabalhar por um propósito. É isso que vai engajar. Trabalhar por um propósito, tá? Eu poderia falar aqui de outros pontos da cultura. Eu só trouxe para vocês aqui um posicionamento nosso e a nossa missão, o nosso propósito. Eu poderia trazer aqui também para vocês quais são os nossos valores, como que a gente vive, como que a gente não vive, porque tudo isso faz parte da cultura da empresa. Certo? Mas eu vou deixar para uma outra aula, tá? Vou deixar para uma outra aula. Essa aula aqui eu queria trazer para vocês a importância da cultura, tá, turma? A gente tem que olhar para a nossa cultura, para ver se a gente está trazendo gente que está alinhada com essa cultura. Essa cultura tem que estar claro para todo mundo dentro da empresa. Senão as coisas não vão funcionar, turma. Não adianta, não funciona. Tá? Então, se você quer ter hoje colaboradores apaixonados pela sua empresa, você vai ter que trabalhar a sua cultura, você vai ter que falar de cultura para essas pessoas. Tá? Então, esse é o primeiro pilar, trabalhar a cultura. O segundo pilar, turma, qual que é o segundo pilar? O que vocês acham para ter colaboradores apaixonados pela empresa de vocês? O segundo pilar é reconhecer as pessoas, é o reconhecimento. Né? O que está acontecendo hoje? Quando o colaborador faz uma coisa de errado dentro da empresa, os olhos dele, os olhos do dono, né, salta para fora. Mas quando ele faz uma coisa boa, uma coisa bem feita, o que acontece? Ah, não fez mais do que a obrigação. Não fez mais que a obrigação. E aí, olha só, a parte mais grave vem agora. Você vai precisar cobrar esse colaborador. Você vai precisar de dar feedback para esse colaborador, para desenvolver ele. E aí, o que está acontecendo hoje? Toda vez que ele faz uma coisa boa, não fez mais que a obrigação, mas toda vez que ele faz uma coisa ruim, ou que ele falha, que ele pisa na bola, o que você faz? Os olhos saltam da cara. E aí, turma, o que está acontecendo? Esse colaborador, ele está o tempo todo tendo que lidar com as frustrações. Porque quando ele erra, ele recebe um feedback corretivo, né, um feedback negativo, e muitos ainda nem sabem dar feedback, né, dá de qualquer jeito, e acaba até desengajando, desmotivando a pessoa. Ele está recebendo feedback. E quando você
Presta atenção nisso. E quando o cara acerta, quando ele faz alguma coisa legal, não fez mais que obrigação. Olha só, por que eu falo que o reconhecimento também vai ajudar a engajar as pessoas? É duas coisas, tá? É cultura e reconhecimento, tá? Ah, Luciano, mas o que muda eu reconhecendo o meu time? Muda tudo, gente. Muda tudo. Muda 100% tudo. Tá? Eu quero que vocês pensem numa questão agora. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem uma conta relacional. O que é uma conta relacional, tá? É uma conta que você tem que é uma conta de relacionamento que você tem com o seu time, tá? Imagina que você tem essa conta. Uma conta relacional, uma conta de relacionamento, tá? E aí, nessa conta, você tem os saques que você faz e você tem os depósitos que você faz. É uma conta relacional, tá? Então, toda vez que você elogia a pessoa, né, que você fala, que você faz um elogio, que você fala, ó, parabéns, né, você está fazendo um depósito nessa conta relacional. E toda vez que você dá um feedback negativo, pô, fulano, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não está legal ainda, olha, você esqueceu de fazer aquele detalhe lá, precisa corrigir e tal, você está fazendo um saque, tá? E aí, beleza. Então, toda vez você está fazendo depósito e saque, beleza? Isso é importante para vocês entenderem. Aí, o que está acontecendo? Agora, vamos imaginar a sua conta lá do banco, tá? A sua conta do banco. Toda vez que você faz um depósito na sua conta, você está colocando um dinheiro na conta. Você fez um depósito, colocou um dinheiro lá. Aí você fez outro depósito, colocou outro dinheiro lá. Se você faz bastante depósito nessa conta, o que acontece? Vai ter bastante dinheiro lá, dependendo da quantia do depósito que você faz. Vai ter bastante dinheiro lá. E quando você precisa de dinheiro, você vai lá na sua conta e pega o dinheiro, né? E vai lá e paga uma conta, bateu o carro, vai lá e saca o dinheiro, manda acionar a franquia. Ah, eu vou comprar, sei lá, alguma coisa. Vai lá e saca o dinheiro e compra, né? Por quê? Porque você fez depósito. Então você pode sacar. Presta atenção. Ó, anotem isso, tá? Você fez depósito, então você pode sacar. Beleza? E aí, eu quero que você pense o seguinte, tá? Quero que você pense o seguinte. Existe a possibilidade que você tem de não fazer nenhum depósito. Como assim, Luciano? Você não faz depósito e você fica sacando. Então você vai lá e saca, paga uma conta, saca, resolve o carro que você bateu, saca e vai sacando. O que vai acontecer com essa conta se você não fez nenhum depósito? O que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? Essa conta vai ficar negativa. E de repente, se você sacar muito, essa conta vai ficar sem saldo. Aí você não vai conseguir sacar mais. Eu acho que você já entendeu a história aqui, né? Turma, o que está acontecendo hoje é que assim, ó, na conta relacional que você tem com o seu colaborador, você não está fazendo os depósitos necessários. Não está fazendo os depósitos, não está fazendo, só que de repente você precisa sacar. Você precisa sacar. E aí você vai lá e faz um saque. Vai lá e faz outro saque. Vai lá e faz outro saque. E o que é o saque? O saque é o feedback negativo, é o feedback corretivo. Então você está o tempo todo fazendo saque, o tempo todo dando feedback negativo e corretivo, está fazendo saque. E aí, qual que é o problema? Que toda vez que você vai fazendo saque, chega uma hora que essa conta fica negativa. E aí você continua fazendo saques. Essa conta já não tem mais saldo. Acabou o saldo, cara. Você vai dar um feedback pro colaborador e ele já não aceita mais. Ele não aceita, porque ele fala assim, pô, cara, só me critica, só vem cobrança, nada tá bom. Ele pode até não falar pra você, mas é o que ele pensa. Nada tá bom, entendeu? Então, cara, pra mim não faz mais sentido. Eu não quero mais, não vou aceitar, e aí começa a insubordinação, entendeu? Começa o cara não estar engajado com a empresa, começa o cara não estar motivado com a empresa, começa a baixa produtividade. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que assim, ó, você tem duas coisas que você tem que fazer para poder engajar o time. Uma é trabalhar sua cultura e trazer gente alinhada com essa cultura. E a outra é reconhecer o seu time, reconhecer as pessoas. Gente, são só duas coisas. É muito simples resolver isso. É muito simples.
Ah, Luciano, mas eu não tenho tempo para resolver isso daí, eu não tenho tempo. Cara, você não tem tempo para resolver isso? Tudo bem. Então experimenta a ignorância. Não tem tempo para o conhecimento? Experimenta a ignorância. Quanto que você está pagando hoje por ter um time desengajado? Quanto que você está pagando hoje por fazer a empresa crescer e estar sem visão? Você não tem visão, pô. Tem visão. Quanto que você paga hoje por isso? Me fala, me responde. Quanto que você está pagando hoje por isso? Turma, não tem jeito não. Não tem jeito não. Olha só. Quando o empreendedor me fala que o time está desengajado, eu já sei exatamente onde está o problema. Tá? E eu não estou falando isso para você porque da boca para fora não. Eu sei exatamente onde está o problema. Na hora que o empreendedor fala assim, Luciano, meu time está desengajado, eu falo, cara, a cultura tá uma merda. A cultura tá uma merda. E ele não está fazendo reconhecimento para essas pessoas. Não está trabalhando o reconhecimento. Né? Turma, existem ferramentas para você construir uma cultura na sua empresa. Existem ferramentas. Existem ferramentas também para você poder trabalhar o reconhecimento com as pessoas. Tá? E se você faz isso daí da forma correta, trabalha a cultura e trabalha o engajamento, sabe o que acontece? Você acaba se tornando inútil para a sua empresa. Por quê? Porque você vai pegar um líder forte, você vai construir esse cara em cima de uma cultura, em cima de uma base bem sólida. Esse cara, ele vai ser reconhecido por você, você vai trabalhar o reconhecimento ali. Eu nem estou falando de dinheiro aqui, tá? Lógico que você vai ter que definir o salário, mas nem estou falando de dinheiro. Você vai trabalhar o reconhecimento com essa pessoa vai entregar resultado. E aí o que acontece? Você consegue ter uma empresa que não depende de você tanto assim. Tá? Eu não estou falando que a empresa não vai depender zeros né, da sua presença, mas vai depender menos. Por quê? Porque você tem agora um time, uma cultura forte, você tem um líder forte, né, que está alinhado com seus valores, com seus princípios, uma pessoa que ela tem o seu reconhecimento, que ela tem o seu respeito, e essa pessoa ela vai entregar resultado. Você vai fazer mais depósitos do que saques e ela vai entregar resultado. Então, turma, eu quero que vocês pensem assim, ó, não adianta reclamar que o time está desengajado. Cara, isso aí não vai resolver problema para ninguém. Não resolve o problema, tá? O que vocês precisam é de ferramenta, é de estratégia. Vocês precisam de plano para vocês conseguirem engajar o time, trabalhar a cultura e trabalhar o reconhecimento das pessoas. Tá? Esse é o jogo. E se você hoje tem interesse, tá, em resolver isso, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo dessa aula para você poder clicar nesse link, tá? E agendar uma reunião com a gente aqui, uma reunião estratégica que a gente consegue te mostrar como que você pode ter um código de cultura desse meu bonitão para você poder fazer uma apresentação de cultura dentro da sua empresa, engajar as pessoas, como que você pode ter as ferramentas certas para você poder fazer o reconhecimento das pessoas e engajar essas pessoas, tá bom? Então, se você hoje ainda tá com o time desengajado, com o time desmotivado, assuma o papel, assuma o controle para você resolver isso daí. Assuma que o problema é você. O problema não está nas pessoas. Se você assumir que o problema é seu, é fácil de resolver. Por quê? Porque se o problema está em mim, quer dizer, eu vou resolver isso aqui rapidamente. Agora, se o problema está nos outros, eu não consigo resolver. Porque o problema não é meu, o problema é dos outros. O problema é que eu não consigo mudar os outros. Então, eu não consigo resolver. Mas esse discurso, já fracassou faz tempo. Não rola mais desse discurso. Tá? Até porque agora você já sabe o que você precisa fazer para ter um time engajado e apaixonado pela sua empresa. Para que você se torne inútil dentro da sua empresa, tá? Agora, turma, é isso, tá? Tem que trabalhar a cultura da empresa, que é a base, e tem que trabalhar também o reconhecimento das pessoas, tá bom? E aí você tem que, lógico, que formar um líder forte dentro da sua empresa, baseado na sua cultura, né? Com os seus rituais de reconhecimento, formar um líder forte para esse líder poder ser o seu braço direito dentro da empresa, tá? Porque eu converso com muitos empresários que eles não têm líder.
Como assim? O cara tem 40, 50 empresários, 50 funcionários e não tem líder. Tá maluco, meu irmão? E vou te falar uma coisa, hein? Os que tem líder, não é líder. O cara não é líder. Os que tem líder, o cara não é líder. Tá? Então, Luciano, mas eu não sei formar líder. Cara, clica no link aqui embaixo e vem conversar com a gente. Faz uma sessão estratégica com a gente, que a gente vai te mostrar um passo a passo. Ou então clica no QR Code, eu vou pedir pro El colocar um QR Code nessa tela aqui. Então clica no QR Code, bate um QR Code aí no seu celular e aplica, vem aqui falar com a gente que a gente pode te ajudar, tá bom? Faz um diagnóstico aí gratuito da sua empresa aqui com a gente, que a gente pode te mostrar um caminho para você conseguir ter um time apaixonado pela sua empresa, tá bom? Turma, é isso, tá? O link nós vamos deixar aqui embaixo, vou deixar um QR Code na tela também. Tamo junto, tá? Bora pra cima. Valeu, muito bom ficar aqui com vocês, tá? Próxima terça-feira também vai ter uma aula aqui. Toda terça-feira vai ter aula aqui no canal, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Já deixa seu like nesse conteúdo aqui também, para esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Então,